Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa Jesus é Verdade que Liberta. Estamos aqui para falar do Evangelho, né? Da Palavra de Deus, da doutrina do Senhor Jesus, a doutrina dos apóstolos, que é a mesma. Os apóstolos aprenderam com Cristo e assim pregaram a palavra e foram ali ensinando e fazendo discípulo. E até hoje é assim. Então, seja um discípulo do Senhor Jesus. Os homens de Deus que pregam a palavra de Deus precisam nos discipular, né, para que nós venha a ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Então Jesus disse, aquele que quer ou que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, tem que deixar de achar que pode, achar que faz e que consegue sozinho e seguir ao Senhor no sentido de aprender do Senhor. Então, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia a sua responsabilidade, cada dia o seu trabalho, cada dia a sua perseguição, né? Então, os discípulos do Senhor, eles sofrem perseguição. Aí está escrito na palavra, e todos foram perseguidos, né? Então você vê que você tem que tomar, aí eu receber as armaduras de Deus, de um soldado, e sofrer aí as aflições de Cristo, né? Então você vai tomar uma decisão de lutar contra o mundo, né? Contra as concupiscências do mundo. Então nós estamos aqui para isso. O Senhor Jesus disse, as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8:31. Agora, o que é permanecer em vós? Se você ouvir a respeito do Senhor Jesus e você agir em conformidade, se você tomar para si como conselho, como necessidade, e você seguir essa palavra, obedecer essa palavra, então a palavra está permanecendo. Até o dia que você chegar ao fim da vida e passar para a vida eterna, ou você desistir de sair e deixou essa palavra, você deixou de seguir, né? Ela não permanece mais em você. Então não vá pensar que a palavra em si, ou o próprio Jesus, que é a própria palavra, ele vai desistir de você, ou vai abandonar você, ou vai rejeitar você por algum motivo. Não. Vai ficar ali a palavra. Se permanecer em você, você está salvo. Então é isso que ele disse. Aí você é um verdadeiro discípulo. É preciso que a gente entenda isso, né? E procurar aceitar ser disciplinado pela palavra. Ter uma disciplina aí, né? Disciplinado e ser um discípulo. Então veja que o Senhor Jesus, ele diz isso: se você ouvir, você está salvo. Não ouviu, já está condenado.
Então é uma coisa muito séria, não é uma questão de Jesus vai condenar. Não, você já está, né? Jesus não condena ninguém, ele veio salvar o mundo. Então toda a humanidade está perdida já. Se você ouvir a palavra de Deus, você vai pegar uma trajetória que você vai chegar na vida, você vai ser salvo. Então há necessidade em todos nós de ouvir essa palavra. E aquilo que você ouviu, você dizer para os outros. Aquilo que Jesus fez na tua vida, você falar para os outros. Que é exatamente pregar o evangelho a toda criatura. Aí não importa se creu ou não creu, se salvou ou não se salvou, porque isso aqui não é papel seu, né? Nem meu. O papel nosso é pregar. Aí não se preocupar com essa questão aí, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 3, eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Ou seja, quem vai dar a produção, que vai produzir, que vai agir na tua vida, o dono da vida, o que aprova, o que vê isso em você, o que vai verdadeiramente você vai prestar conta e quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Né? Você vai ouvindo a palavra e você vai aprendendo, sendo convencido por ele, se quiser, claro. Porque não há nada que te convença se você não quiser. Né? Mas quando você enxerga a necessidade, você aceita essa palavra. Você aceita esse conselho, porque você vai começando a entender que é necessário. Então, nós vamos ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Se você quiser aprender mesmo a ser um discípulo do Senhor, é bom que você comece aqui, por essas cartas pastorais, que são aqui 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? E a carta de Paulo a Tito também, essas 3 cartas aí, que é umas cartas que Paulo escreve a Timóteo e a Tito, ensinando eles a ensinar. Ensinando eles a separar obreiro para a obra. Ensinando as pessoas a ser um verdadeiro discípulo de Cristo e se tornar um obreiro na obra do Senhor. E se você aprender a ser um obreiro, você já está aprovado, né? Claro. E o que é ensinado para a pessoa ser um obreiro não é ensinado além de qualquer um, não. Todos necessitam desse aprendizado. Porque você vê, eu acredito que é assim, o que eu vou dizer, que uma pessoa, uma universidade não ensina um aluno além do que ele precisa aprender. Embora ele não consiga aprender tudo, mas eles ensinam tudo o que ele precisa, mas também não é além do que ele precisa. Naquela aula, naquela faculdade que ele está aprendendo ali. Então eles ensinam só o necessário. Então a Bíblia também ensina o necessário para você ir para o céu. Né? Não é além. Então veja que... Então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Quando ele diz o meu evangelho, é segundo o que eu prego, segundo o que foi revelado para mim, segundo o que Jesus mandou dizer. Porque quando você vai ver a história de Paulo, ele, aqui nas cartas dele, ele está dizendo tudo que eu vos ensinei, eu recebi do Senhor.
O próprio Jesus Cristo me ensinou, me disse para me pregar, para me fazer, para me dizer, para me escrever essas cartas às igrejas, a Timóteo, a Tito. Então, tudo que eu digo, eu recebi do próprio Deus. Ele diz, eu não recebi de homem. Aí ele até explica que não andou com os apóstolos, apenas com Pedro, uns dias, com o irmão do Senhor, que é Tiago. Ele andou uns dias também. Mas ele explica isso, que é para não ficar uma dúvida, as pessoas achar que é uma coisa de homem. Então veja aqui que ele está dizendo, lembra-te. Essa palavra traz uma responsabilidade, né? De você lembrar. Eu não posso lembrar do que eu nunca vi falar, nunca me interessei, nem quero ver falar. Eu preciso me lembrar daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vi falar, daquilo que eu me interessei, daquilo que me ensinaram. Então, eu aprendi eu mesmo na Bíblia, ou alguém me disse. E eu aprendi. E isso aí eu me lembro. A palavra de Deus é precisa ela ser meditada todos os dias, mastigada. Que é o pão da vida, é o alimento do crente. Né? Porque o crer, ou a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, se eu não ouço ou não leio a palavra de Deus, como é que eu vou saber? Como é que eu vou ter fé? Eu vou acreditar naquilo que eu nunca vi falar? Eu vou acreditar numa coisa que eu nunca li, nunca ouvi, nem quero ouvir, não me interessei? Então veja aí que você vai ouvindo a palavra e você vai acreditando, você vai tendo fé. Né? E o justo viverá da fé. Se ele recuar, ou seja, deixar de ter fé, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Até o Espírito Santo, através do autor ali, o escritor, o autor não, o escritor, o autor é Cristo, o autor é o Espírito Santo. Através do escritor da carta aos Hebreus, ele diz esse versículo 38, o justo viverá da fé. Ou seja, ele sem fé não tem vida. É isso aí, ele vive. O alimento dele é fé. O que faz ele andar, o que faz ele prosseguir, o que faz ele caminhar nesse caminho da vida para chegar ao reino do céu. Chegar no sentido vencer. Caminhar pela terra como um cidadão do reino de Deus. Né? Então, é fé que faz, porque ele não está vendo. Ele anda por fé e não por vista, diz o apóstolo Paulo. Né? Então, ele diz que o justo viverá da fé, se ele recuar, Deus não está com ele. Aí ele prossegue no 39, Hebreus 10, 39, dizendo que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que acreditam para a conservação da alma, para salvar a alma. Conservar a alma salva. Então, conservar significa um tempo. Você vai conservando como está, intacta, salva. Uma vez salva, uma vez em conserva, tem que conservar. Aí isso que ele usou essa palavra de conservar, significa manter salva. Manter a trajetória sem erro, sem falha, sem garimpar, buscar a morte, pecar. O salário do pecado é a morte. Então, essa trajetória é feita fugindo do pecado, rejeitando o pecado e conservando a alma pela fé.
Então nós não recuamos, não deixamos de acreditar, mas acreditando para a conservação da alma. Então você vai lembrar o que é isso, meditar na palavra. Quando você vê no Salmo 1, quando fala isso aí, né, que no versículo 1 diz para a gente não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Aí o versículo 2, o escritor diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí pronto, aí você está seguro. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá tudo certinho. Tudo que faz prospera, dá fruto certo, direitinho. Não seca a folha, né? Então você vê que vai dar certo, se você meditar de dia e de noite. Mas eu vou meditar numa coisa que eu nunca nem vi. Não acredito, não quero, não me interessa. Você vê que uma pessoa, quando ele está estudando, ele se interessa pelos livros lá, pelo o que o professor passa para ele como dever. Não é obrigação, como dever. Eu sempre digo isso para as pessoas pensar nisso aí, meditar o que é a obrigação, o que é dever. Deus não obriga nada. E nem o professor também, mas você se sente obrigado. Você se obriga. Não é o professor que obriga você a ler o livro lá, ou o dever que ele passou. Dever está devendo, é preciso fazer. Aí você se obriga a fazer o dever. Porque senão você vai ter prejuízo. Humanamente falando. Da mesma forma é aqui. Deus, ele passa para nós um dever. E eu, como eu conheço, já fui... Eu estou dizendo eu no sentido de qualquer um. Quando eu li, o crer é pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, a fé é pelo ouvir. O justo viverá da fé. Eu preciso continuar acreditando. Como eu acredito, então por isso eu me obrigo a cumprir o dever que o Senhor Jesus passou para nós, explicou. É isso aqui. Então você vê que, lembra-te, você acha que Timóteo andou com Paulo, tantos lugares, aqui já é a segunda carta de Paulo a Timóteo, já é uma carta que o Paulo já estava preso, já estava ali no fim da vida, né? Já estava perto de ser decapitado já. E aí ele precisa reavivar essa lembrança de Timóteo. É exatamente esse cuidado, é isso que nós estamos falando aqui. Se a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se esse mandamento, esse dever, permanecer vocês e se obrigar a fazer, a cumprir, a fazer o dever, eu pago a conta, não fica devendo mais. Está tudo certo. Então veja que ele está dizendo, lembra-te de que Jesus Cristo, né, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. Isso é muito sério. Quando Paulo ele diz, Romanos capítulo 10, o versículo 9, ele diz, se tu com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por que ele diz isso? E aqui também ele está dizendo, lembra-te que ele ressuscitou. Porque se eu não acredito que Jesus ressuscitou, acabou minha fé. Porque nós estamos falando de fé humana aqui. A fé no sentido de eu acredito que eu vou fazer farinha. Acredito que eu vou me empregar, vou ser médico, acredito que eu vou ter filho, vou casar. Não, nós estamos falando de céu, de salvar a alma. Nós estamos falando
de você entrar no reino de Deus, no reino do céu. Você ser salvo eternamente com Cristo, é isso aqui. Então eu preciso acreditar para me chegar a esse ponto de ter essa fé, de eu me obrigar a fazer o dever que Jesus exige para que tenha essa entrada no céu, para que possa seguir esse caminho, verdade e vida que Ele é. Eu preciso estar meditando. Eu preciso acreditar que Jesus ressuscitou. E eu estar reavivando sempre esse pensamento. Lembrando. Meditando. Porque se Jesus ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. Se eu acreditar, se eu perder a fé, a crença de que isso é história fiada de Jesus, ou eu relaxar nisso, de alguma forma eu vou perder a fé. Vou dizer, conversa fiada, acho que isso não é não, eu não estou produzindo nada com isso, eu não vou nem prosseguir, mais que isso é papo furado, conversa fiada. Então, eu tenho que estar sempre lembrando de que Jesus ressuscitou dos mortos e que eu tenho a oportunidade também. E isso não é para entender, você ir perguntar para os cientistas, perguntar para homem. Não, você tem que orar buscando em Deus e reforçando isso aí. Com muita oração e súplica no Espírito, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 18. E vigiando, porque alguém pode vir tirar, enfraquecer esse teu pensamento. De alguma forma você desacreditar e relaxar nisso aí e você não buscar fazer o dever. Então aqui, como estamos falando de ressurreição, muita gente acredita aqui pela palavra, pela carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, existia muito questionamento sobre isso aí, a ressurreição dos mortos, como é que é isso aí? Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 15 sobre isso aí. Como é que vai ressuscitar os mortos? Que conversa é essa aí? E Paulo explica ali, fala como é que vai ressuscitar os mortos. Então, isso que é corruptível se transforma no incorruptível. Isso que é mortal no imortal. Aí, qual é a prova disso? A certeza que nós temos é que Jesus foi feito essa transformação. E tem testemunhos disso aí. Então, Paulo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ou capítulo 4, versículo 13, ele dá essa injeção de ânimo nos irmãos, que estavam essas polêmicas lá, de alguma forma enfraquecendo os irmãos. Aqueles que já morreram, como é que vai ressuscitar? Tá certo que Jesus vindo, estando vivo, pode até transformar e levar a gente assim mesmo, mas já estando morto na sepultura, aí ele vai e reforça aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não tem fé, quem não lê a palavra, não acredita, vai acreditar numa coisa que não viu, não leu, não escutou, não se esforçou, não correu atrás. Aí não tem que esperança ele vai ter nisso aqui. Aí ele está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca disso aqui, que daqueles que já morreram,
como os demais aí, que não tem esperança, o cara não sabe nem o que nós estamos falando. Eu não quero que vocês sejam ignorantes nesse assunto, eu quero que vocês entendam, compreendam. Né? Como aquele, não ficar igual aqueles que não têm, que não acreditam. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Em Jesus dorme. O que é isso? Você morreu crendo, acreditando, fazendo o dever, sendo um verdadeiro discípulo do Senhor. A palavra você seguiu, a palavra permaneceu em você até o final. Você acreditou, teve fé até o fim, conservou a alma. É isso aí. Ele está falando exatamente isso. Não vão atrás dessas conversas aí, não. Conversa de homem aí que fica enfraquecendo vocês, eles não têm esperança e querem tirar a esperança que está em vocês. Né? Eles não entendem nada, não procuraram entender, e vocês ficam aí, eles vão, de alguma forma, tirando essa esperança, né? Dizendo que não acredita, que para vocês não é para acreditar. Então é assim, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele ressuscitou dos mortos, né? E que nós é a mesma forma. Então aqui Paulo, quando ele diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo, eu vou ler o primeiro, eu vou ler bem lento aqui, para você entender essa leitura aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5. Olha o que ele diz aqui, para você entender, você sair desse natural e você acreditar no espiritual. Nisso que é mortal, o imortal. Você sair do visível para o invisível. Tem como você acreditar em Jesus querendo ver Ele? Não vai ver, não. Querendo se encontrar com Ele. Você vai se encontrar com homens de Deus. Você vai se encontrar com um programa desse aqui para você acreditar e compreender. Ouvindo a fé, ou crer, vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você vai ouvindo, dando ouvido. Rapaz, deixa eu ver. Estou entendendo. Aí você vai acreditar. Se você não se interessar por isso, você nunca vai acreditar em Jesus. Você nunca vai saber quem é Jesus. Nós vamos ter Paulo diz aos Efésios, capítulo 6, capítulo 4, e o versículo 13, que nós precisamos, até chegar à unidade da fé, nós precisamos acreditar, buscar, ter fé, enfrentar tudo isso, me obrigando a fazer o dever, que é exatamente, um dever você ouvir a palavra de Deus, você acreditar, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Aí, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então é isso aqui. Mas como é que eu vou crescer nisso se eu não me interesso? Como é que vai aumentar a minha fé que eu só vi falar uma vez e, é conversa. Não, preciso me aprofundar nisso, não ser raso nesse negócio. Não, é mergulhar mesmo. Então, ele diz aqui nessa leitura, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 até o 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, o que é isso? Paulo está dizendo, quando eu fui fundar a igreja aí, ele que fundou essa igreja, depois viajou e escreveu essa carta. Então veja aqui, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria. Não fui atrás de falar
coisas que eu aprendi na universidade com os filósofos. Não. Aí ele prossegue aqui. Ele já tirou toda a sabedoria humana, palavras humanas, coisas de homem. Fora, eu não fui com esse negócio aí não, né? Aí ele diz no versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Então Jesus que foi crucificado, ele deixou bem separado. É bem porque Jesus você vê falar e é um nome, para ti pode ser natural, pode colocar num filho teu se quiser. Agora esse é o crucificado, é separado, esse é o único, é o Cristo. Ele diz, né? Jesus Cristo, o crucificado. Então eu fui falar dele, não fui falar de mim, que eu gosto de comer açaí, que a mamãe é baixinha, o papai é alto, sei lá, eu tenho tantos irmãos. Não, eu fui falar de Cristo. Não entenda. É isso que nós temos que pensar. Né? Quando a pessoa vem falar de Jesus para nós vamos ver na Bíblia, está tudo certinho, está falando com interesse de eu aprender quem é Jesus, de eu conhecer Jesus, de eu ter fé em Jesus Cristo. Ou ele está falando de uma coisa pessoal, dele ou de qualquer pessoa contando história. Aí ele diz no versículo 3: e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Ou seja, ele está dizendo aqui, eu fui ter convosco, eu fui com interesse único mesmo de ensinar vocês aquilo que Jesus passou para mim. Eu fui com temor a Deus, tremendo diante de Deus. Eu fui em fraqueza de homem, no sentido, nada usando da parte do homem. Para, de alguma forma, eu passar para vocês filosofias, palavras bonitas, palavras persuasivas, ele vai falar aqui também, né? Então, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana. Não foi palavras pessoal da minha própria sabedoria. É isso que ele está falando aqui. Então, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de sublimidade, ou persuasivas, e persuasiva e de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, fui demonstrar para vocês o que é espiritual, o que é o poder de Deus nesse mundo espiritual. Eu não quis dizer para vocês poder de homem, explicar coisa de homem. Isso aí vocês já sabem. Se não sabem, procura aprender aí que vão saber. Mas eu estou falando de Jesus Cristo, o poder que há nele. Como que funciona o mundo espiritual. O Espírito de Deus, como é que trabalha. Então não adianta eu vir aqui num programa desse aqui, falando para você das coisas humanas. Isso aí você sabe. Isso aí dá de você se virar aí. Se fez direito, fez. Se não fez, vai se acabar sempre. Não, eu preciso explicar para você qual é o dever teu no mundo espiritual para Deus te dar sabedoria e poder para tu sobreviver. É isso aqui. Estou dizendo para você, mas eu também. Vai pensar que eu estou excluído e sei. Não existe esse negócio de sei com Deus. Todo dia, o apóstolo Paulo disse, aquele que diz que sabe não aprendeu como saber. Eu preciso todo dia saber. Acabei de falar aqui, lembra-te. Medita de dia e de noite. Não é hoje e amanhã, não. Hoje, de dia e de noite, não. Não, é todo dia.
Então é preciso estar ligado nisso aí. Olha, Jesus, olha, é assim, o evangelho é assim. Isso aí não é evangelho, isso aqui eu preciso estar meditando. Mas você larga a mão do negócio. E quando você faz isso aí, em tudo que faz prospera. O que é isso? Você prospera no mundo espiritual, está caminhando corretamente, aprovado por Deus, é um verdadeiro discípulo do Senhor, e a vida material você leva em conformidade. Você leva ali de maneira aprovada também por Deus, porque você está meditando todo dia. Então o Senhor nos ensina a agir na terra como um verdadeiro discípulo, como um embaixador dele, como um ministro dele, um dispenseiro dos mistérios dele. Aí ele diz aqui, vou repetir o versículo 4 e ler o 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de sublimidades de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então não posso me apoiar em sabedoria de homem. Quando eu estou dizendo isso, não está falando só de sabedoria dos outros homens, é na minha. É a pior coisa é essa aí. É você se estribar. O profeta Isaías escreve dizendo, não se estribe no seu próprio entendimento. O que é isso? Não se apoie no seu próprio entendimento. Então, nenhum de nós podemos nos apoiar em nós mesmos. Jeremias escreve no capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força, ou seja, dele mesmo ele tira a força da carne, da sua carne a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. É isso aí, maldito, porque está condenado, né? Então, quando nós olhamos aqui nesse 1 aos Coríntios também, existe aqui capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre isso aí, porque existiam essas heresias ou contendas de pessoa que não conhece e nem quer conhecer. Não tem dever porque ele não quer dever ou reconhecer a dívida. Ele não busca conhecer o Senhor, por isso ele está sem disciplina. Vive de qualquer jeito. Não procura ser disciplinado pelo Senhor. Ele não aceita ser. Aí ele vai querer meter na tua cabeça também a mesma coisa. Ou seja, está perdido e quer que você se perda também. Então aqui nunca vai faltar esse tipo de gente. Falsos profetas, espírito do erro, o espírito do engano, o espírito maligno, o anticristo. O apóstolo João fala isso nas suas cartas, né? Ou na sua primeira carta ali. O espírito do erro. Nós conhecemos o espírito do erro. É aquele que não nos ouve. Aquele que nos ouve é o Espírito Santo. O Espírito Santo está nele. A salvação está nele. A fé certa, correta está nele. Ele é um discípulo de Cristo. Como nós somos. Aquele que não nos ouve, ele não é da mesma fé. Ele não acredita, ele não faz parte de nós, por isso discorda de nós. Aí ele diz, aí nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, aquele que é da verdade, que é de Deus, e aquele que é do diabo, que é da mentira. Que ele é o pai da mentira, Jesus disse isso, né? Então, ele aqui, 1 aos Coríntios, capítulo
15 e o versículo 35. Paulo escrevendo: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Perguntando. Alguns perguntam isso. Como ressuscitam os mortos? Com que corpo que vem? Eu não vou ter tempo de falar muita coisa aqui, mas se você for ler isso aqui, Paulo vai relatar aqui tudinho, dizendo que tem carne de peixe, tem carne de aves, tem carne de animal, tem carne de homem. E tem corpo terreno e corpo celestial, né? Então, vamos prosseguir aqui, o versículo 36. Olha o que ele chama os coríntios: insensatos. Chamando de insensato porque não procura saber, não procura entender. O que tu semeia não é vivificado. Se primeiro não morrer. Então veja, não vai vivificar, não vai ter vida, nascer, se primeiro não morrer. O que ele está dizendo? Que eu preciso matar esse corpo, morrer esse corpo para o mundo, para o pecado. Para o pecado como é? Você não pecar. Você é induzido a pecar para satisfazer o corpo, satisfazer a carne, nas vaidades da carne. Aí você rejeita isso, morreu para o pecado, morreu para o mundo. Para nascer o outro corpo. É nisso aqui que ele vai falando. No versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Então veja que ele está dizendo, se você plantar esse corpo, quando nascer o outro, não vai ser o mesmo. Então veja que eu até acredito, não falo aqui, mas eu sempre acredito que se você vive no pecado, morreu no pecado, não procurou sair, se salvar, acreditar no Senhor Jesus, confessar e sair do pecado, aí você nem com esse corpo ressuscita, você ressuscita com um corpo defeituoso. Porque quem já viu demônio sabe que o corpo não é bacaninha, bonitinho como nós. Ele pode até se transformar num anjo de luz, mas não é assim, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Os condenados não vai ter imagem e semelhança do Senhor. Já nós vamos ser nem dessa forma. É glorificado. E assim como Ele é, o veremos. Nós seremos, o apóstolo João diz na sua primeira carta universal, capítulo 3, versículo 2, que nós vamos ser semelhantes a Ele. Então veja que nós vamos ser um corpo perfeito, né? Então, pulando aqui para o 44, só para dizer aqui, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então eu semeio esse corpo e vai nascer o espiritual. Então ele vai explicando aqui, mas é isso aqui. Vamos voltar para cá. Segundo a Timóteo, capítulo 2, onde começamos aqui no versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, segundo o que Deus passou para mim passar para você. Segundo o evangelho, está dizendo isso aqui. Então fica lembrando disso, que é para tu nunca desistir da fé. Nunca achar que não tem galardão, não tem resultado. O que tu está fazendo é vão. E não é. Então, ele prossegue aqui.
no versículo 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Me prende por causa do que eu prego, me persegue, mas a palavra está solta. Pode ver que até hoje está aqui a palavra que Paulo pregou, que escreveu a Timóteo, está solta para salvar as pessoas. É o evangelho. Aí, embora me prenda o corpo, mas a palavra que eu preguei, que eu escrevi, não pode prender, né? Então, ele diz, a palavra está solta, eu estou preso, né? Prisões e perseguições, né? Versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então eu tudo sofro, né? Por amor dos escolhidos. E quem é escolhido? São todos. Mas nem todos aceitam o evangelho, né? Qualquer um, Jesus não faz acepção. Mas quem é que acredita? E às vezes as pessoas têm até a oportunidade, né, de ouvir a palavra, de tudo. O problema é não querer. É não querer dar ouvido à palavra, né? Então veja aqui. Aí ele diz aqui no versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. E eu acabei de falar, e se morrer, todos vão morrer. Mas tem que morrer em Cristo. Morrer com Cristo, no sentido na palavra. E o outro sentido de morrer para o mundo. Os carnavais, os vícios, não, morri, isso aí eu estou morto. Como o apóstolo Paulo mesmo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então você vê que você morre para o mundo e você nasce para Cristo, se agarra, está crucificado com Cristo, agarrado, pregado nele, na palavra. E aí você morreu assim, né? Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Versículo 12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Se nós negar ele diante dos homens, ele nega nós diante do Pai dele e seus anjos, ele disse. Se nós confessarmos diante dos homens, ele também confessará nós, ou seja, defende nós. Né? Versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então ele já é fiel, a fidelidade já é a natureza de Deus, ser fiel. Se nós formos infiel, o problema é nosso. Ele continua fiel. Sempre eu estou dizendo, o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Está falando para crente, que é um templo de Deus. No versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele disse, se alguém destruir, Deus o destruirá. Ou seja, se você pecar, o problema é teu, Deus saiu, perdeu a salvação. Porque você é um templo, você é uma morada, uma habitação do Espírito. Se você pecar, ele é santo. O templo de Deus que sois vós é santo, é separado do pecado, não pode pecar. Se você pecar, o Espírito sai.
Quando nós falamos assim em pecado, parece que os crentes não pecam. Não é bem assim que funciona. É porque nós temos um advogado e nós temos o conhecimento de quem é ele, aonde buscar ele, como buscar. Nós conhecemos ele. E quando nós erramos, nós corremos para ele. É claro que isso não pode ser de costume. Pecador quanto mais. Não é isso aí. É uma luta. Você está lutando contra o pecado. Morreu para o pecado, mas aqui e acolá, o velho homem, dá uma beliscada lá. Aí você corre para o Senhor antes da acusação. Antes de exatamente você entristecer o Espírito e ele sair de ti e destruir esse templo, que é no sentido de sair dessa habitação. Então é por isso o crente ele tem essa luta. Errou, pediu perdão, meu Deus do céu, e procurar errar o mínimo. É isso aí, é tipo um funcionário, trabalha numa empresa, ele erra. Mas vai lá com o patrão, rapaz, errei ali, o patrão, não, deixa pra lá. Então, mas você não pode persistir, rapaz, o mesmo erro de ontem, tu cometeu de novo, amanhã, depois, mas tu vai-te embora, cai fora. Não, você tem que evitar aquele mesmo erro, tornar errar de novo. Então você vai evitando, você vai aprendendo, isso se chama santificação. Uma lavagem nessa caminhada. Você vai caminhando, tropeça, mas você já fica cabreiro. Pai, aqui tem toco. Já larguei a unha, que arranquei a unha de um ali, eu já vou ficar de olho agora para não atacar o dedo no outro. É assim que funciona o mundo espiritual. Desde que você está meditando com o Senhor, você está com o Senhor, você não abre mão do Evangelho. E isso é tudo que Deus quer na tua vida para te abençoar. E você ter a posse disso aí, esse poder de Deus na tua vida para você se defender. E aprender a manusear essa espada mesmo, que é a palavra da verdade. Para que você possa se defender no mundo espiritual. Que o mal só vem por esse lado aí. Não tem como você obedecer o mal e se livrar do mal. Não, se você está obedecendo, você é participante dele. Mas se você é contra o mal, então você tem autoridade contra ele. É isso aí. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e continua fazendo todos os dias, até mesmo naquilo que tu nem imagina. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Tanto a mim que estou aqui no estúdio, como as pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor venha abençoar grandemente as suas vidas, dando esse entendimento, essa sabedoria para buscar o Senhor, a maneira, saber, conhecer o Senhor com essa fé única que precisamos ser unidos numa só fé do reino de Deus. Abençoa, Pai, em tudo, fortalecendo, dando saúde e vigor, prosperidade a cada um, no nome de Jesus nós pedimos e já por fé, meu Deus, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.